Wilson, vamos falar um pouco sobre os seus estudos de filosofia, focado nas seguintes perguntas. O que quer dizer que a ciência antiga era considerada logo teórico? Então, a antiguidade, voltamos à antiguidade, podemos voltar aos gregos, com nossos artífices, com Platão, Aristóteles, Sócrates, todos esses filósofos consideravam logos, a palavra do grego significa razão, racionalidade, discurso, e a teoria, teorem, podemos dizer que significa contemplação, que o filósofo, logos, era um dos termos mais densos que se era discutido na atualidade, no momento, que a ciência era apenas discursiva e verbal, ela não era a base de experimentos, ela era apenas a contemplação que o homem refletia perante uma realidade que ele se apresentava em uma certa realidade e ele, com a racionalidade, ele fazia uma contemplação da realidade e assim que era a ciência que se denominava logo teórica. Logos, do grego, quer dizer razão, racionalidade e discurso. E teorem, do grego, que é teoria, que é a contemplação, de você admirar-se, o espanto de se admirar-se com a natureza, com os fenômenos, que na antiguidade era... Aí a ciência era vista desta maneira. O que é simbólico? Simbólico, digamos que o homem, ser dotado de razão, muitos dizem ser linguajante, Cacílio, um filósofo, podemos dizer o ser simbólico vem de linguagem. O homem, ser dotado de linguagem, inteligência, o simbólico é o homem que ele, com sua linguagem, ele pode pôr fins e meios e pode pôr significado nas coisas que existem. O símbolo é a maneira que o homem faz no seu trabalho, no seu dia a dia, para as coisas se tornarem assim mais fáceis, relacionando o nosso cotidiano. Podemos dizer que o simbólico o homem ser linguajante, ele com a sua linguagem, ele podemos citar um exemplo de que eu preciso colocar métodos na minha vida e agregar fins para atingir tal finalidade, para atingir um resultado. Para tudo, o homem hoje, não sendo mais um ser linguajante, passa a ser um ser simbólico, aquele que não adultera paisagens, não devasta as florestas e nem faz destruição, um reino simbólico. Mas esse reino simbólico somente indica fins e ele assim promove significado na vida do ser humano. O que vem a ser a ciência moderna? A ciência moderna, como posso dizer, entre Galileu, Descartes e Bacon, podemos dizer que com a ciência que era considerada logo teórica, que foi vista como antiga, ela cede primazia à ciência que é experimental e operativa, e a ciência que era discursiva e verbal, ela é deixada de lado por uma ciência mais experimental, que com essa técnica oferece o homem que saber é poder, como diz Bacon.
Saber é poder de, por exemplo, a técnica que o homem cria já nessa idade média, digamos, com Descartes, diz que os homens se tornarão possuidores da técnica e com isso serão dominantes perante todas as formas de vida. E com essa ciência, ela cede primazia à ciência logo teórica, que é discursiva, verbal, que não é mais contemplação somente, ela vai ser operatória, eficaz e ativa. E os impactos agregados da técnica experimental, podemos dizer aí, de Galileu, Bacon, Descartes, segundo eles, a ciência moderna acarretará problemas superficiais que não destruirão a natureza de uma maneira radical, mas de maneira superficial no momento da modernidade, que se exibe ao surgimento da ciência moderna, que é experimental e operativa. Atualmente, qual seria a posição das ciências? A ciência, no mundo atual hoje em que vivemos, ela, como diz Jonas, Los Jonas, aplicado nas tecnociências, é uma técnica de terceiro grau. Digamos que é uma técnica que foge do domínio do próprio homem, do homem contemporâneo, que a contemporaneidade podemos adentrar aqui com o nosso exemplo no projeto Manhattan, com a destruição do Novo México, que foi feita com a fissão nuclear, com vários testes, agregaram aí morte instantânea e retardada de 200 mil pessoas, e agregando 50 mil edifícios foram destruídos. Podemos citar aí o exemplo que as técnicas possuem efeitos persuasivos que podem destruir não somente a essência do ser humano, mas ela pode provocar abalo no ecossistema e na biosfera e todas as formas de vida. E essa é as tecnociências que surgiu na década de 70. As tecnociências é um entrelaçamento e uma indissolubilidade dos dois polos, que podemos dizer técnico-operativo e a teoria. Podemos dizer que com estas que se surgiu o termo tecnociência. Tecnociência é um entrelaçamento entre técnica e ciência. A ciência dotada de conhecimento e a técnica, o que fazer da ciência. Experimentos, que é uma época, digamos, sem volta. As tecnociências, elas têm um poder de persuasão que colocam a vida de todos em jogo. Portanto, com isso nasceu a bioética, a fim de humanizar as técnicas que se encontram com um poder descontrolado, um poder que somente com reflexões a partir do que seria viável ou não perante a onipotência de poder desmedido.